no livro de Romanos, é o nosso penúltimo sermão nesse livro tão extraordinário. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. Até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ó Santo Deus, nós nos achegamos diante da Tua preciosa presença, mais uma vez ouvirmos a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos, desvenda os nossos olhos, ó Deus, para podermos contemplar a glória do Teu Evangelho e, ao mesmo tempo, conhecendo o Teu Evangelho, não apenas andarmos em retidão, mas também nos livrarmos das falsas doutrinas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a consciência de que, pelo conhecimento da verdade, poderemos nos fortalecer contra o erro, dia após dia, e sermos guardados pelo Senhor até o fim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Interessante que, lembre-se que escrever uma carta e agora saudando os irmãos em Roma, Paulo, na primeira parte, ele usou sempre uma característica daqueles irmãos que manifestavam, melhor dizendo, o caráter cristão de servos de Cristo. Então, uma era protetora, o outro era aquele que colocou o próprio pescoço para ser cortado no lugar dele, deu a própria vida por ele. Então, irmãos preciosos que em Cristo, que no Senhor, cooperavam com ele no ministério. Agora, ele encerra aquela sessão do verso 16 com o ósculo santo, porque Paulo sabe que existe o ósculo, como falamos no último domingo, que não é santo, que é o beijo do traidor, que está no nosso meio, mas é traidor, que está no meio, mas não pertence ao Senhor. E é interessante nós notarmos que o apóstolo Paulo descreve isso, nos fazendo lembrar daqueles 2 beijos que nós citamos aqui no domingo passado. Aquele primeiro, que foi descrito pelo beijo de Judas, eu vou identificá-lo com um beijo. Meu amigo. Ele não era amigo de Cristo, nem do Evangelho de Cristo. Ele era um traidor. E às vezes você vai encontrar no seio da igreja beijos que são falsos. E entenda, a falsidade não é necessariamente o gesto ou a aparência do indivíduo. A falsidade aqui diz respeito literalmente ao abandono da verdade, a não sinceridade, o abandono da verdade do Evangelho. E aquele outro beijo, que é o que o Salmo de número 2 tão belamente descreve, beijai o filho. E só assim o Pai não vai destruir vocês.
aqueles que beijaram Cristo redentivamente, crendo nele, são esses que Paulo diz, ora, saudai os irmãos com o ósculo santo, porque agora ele passa a falar de um outro beijo, daqueles que entram na igreja sorrateiramente e enganam a igreja com falsas doutrinas, levando as pessoas à destruição. O texto começa, e lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, no verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Qual é exatamente o aviso que Paulo está dando aqui? É interessante porque Paulo não está falando, veja, eu quero falar aqui de uma possibilidade de surgir no vosso meio falsos mestres. Não. Marque bem. Note bem. Eles estão aqui. Paulo está dizendo. Cuidado com esses. Até mesmo a Escritura, ou a igreja, aqui no caso descrita na palavra de Deus, irmãos, com esses termos, Paulo vai exatamente dizer a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, mas no meio dela existem aqueles que são falsos mestres, que usam o status para se levantar contra a igreja de Cristo. Quanto mais maduros eles fossem, irmãos, não significava que eles estariam livres dessas pessoas, mas eles poderiam perceber melhor o perigo desses que podiam se levantar no meio da igreja. É interessante a expressão rogo-vos, irmãos. Como começa o capítulo 12, ele está encerrando o livro. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Agora ele faz um outro. Rogo-vos, irmãos. É tão danoso isso. É tão sério quando o evangelho é conhecido e o indivíduo sai da morte para a vida. É tão necessário que ele entenda que esse evangelho vai levá-lo ao serviço, a morrer para si mesmo, a entregar o seu corpo como sacrifício, a amar o seu inimigo, a submeter às autoridades. É tão forte, tão claro, é uma marca tão clara isso, dessa manifestação dessa graça. Ele está dizendo, e o que pode destruir é aquilo que fez a igreja ser o que ela é. A igreja, o que é que ela é? Ela é o que é em Cristo, pela verdade do evangelho de Cristo. Se eles se opuserem a esse evangelho dentro da igreja, isso vai ser destruído. Por isso, cuidado. Entenda, ele não diz assim, olha, cuidado com tal doutrina ou tal doutrina. Ele poderia ter feito isso. Ele diz, cuidado com as pessoas que ensinam tal doutrina. Porque não adianta você combater tal doutrina se essas pessoas não são destacadas no meio da igreja. Se elas não são tratadas assim no meio da igreja. Não adianta você pregar no púlpito e alguém por debaixo do pano, sorrateiramente, está enganando a igreja com falso ensinamento. De modo pecaminoso. E o que é exatamente que vai acontecer? Olha as palavras de Paulo. Aqueles que provocam divisões e escândalos. Matthew Henry, comentando esse texto, disse, uma vez que a verdade é abandonada, a unidade e a paz não vão durar muito. Não vão durar muito. Uma vez que a verdade é abandonada, a unidade e a paz não vão durar muito. É tão interessante notar que talvez essa é a razão
pelo qual, pela segunda vez, ele dá a bênção apostólica. É assim que ele termina essa sessão do verso 20, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mas o verso 20 diz: e o Deus da paz, e o Deus da paz. Esses mestres aqui, irmãos, o que eles fazem? Eles estão espalhando doutrinas que são contrárias às doutrinas dos apóstolos. Quem pode imaginar a importância da doutrina para a igreja? Quem se atreve a abrir a boca para dizer doutrina divide igreja? O que divide igreja é a falta de doutrina. Se nós nos unirmos, não na verdade, a nossa união é passageira, ela não perdurará. Não haverá verdadeira unidade no meio da igreja, se não houver verdade no meio da igreja. Será impossível. Nós daremos a Deus a unidade e a paz. Por isso que a primeira coisa, e é interessante os efeitos que ele coloca, aqueles que provocam divisões e escândalos, entendam, irmãos, e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Aí então ele está, imagina, numa expressãozinha dessa, ele está trazendo a carta toda de volta. Tudo isso que vocês aprenderam, irmãos, o que foi que vocês aprenderam? Que os judeus e os gentios estão perdidos nos seus pecados e que são salvos apenas pela obra de Cristo, pela graça do Evangelho. A justiça que os redime não é justiça própria, é justiça que vem do Senhor. Eles são santificados por meio da obra de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Eles são adotados, eles são chamados filhos de Deus por causa de Cristo. A condenação que estava sobre eles já não está mais. Todos aqueles que estão em Cristo estão livres de condenação. Todas as doutrinas que foram trazidas pela obra do Evangelho de Cristo e que vocês aprenderam, essa doutrina que trará paz e unidade na igreja. Ora, o apóstolo Paulo vem tratando aqui de um problema grave, a relação entre judeus e gentios. E como facilmente alguém pode destruir a unidade do Evangelho por meio de coisas secundárias. Como rapidamente alguém é capaz de dividir uma igreja por causa de questões secundárias. E o nosso coração, que parece ser zeloso, às vezes ele é divisionista, às vezes ele é pecaminoso. Nós precisamos vasculhar isso em nós. Não pensem, os irmãos, porque você defende um ponto ou outro que diverge de parte da igreja de Cristo, que você é igreja de Cristo e outros irmãos não são membros da igreja de Cristo, isso não é aquilo que nós aprendemos no Evangelho. As divisões na igreja, porque eles distorcem as doutrinas de Cristo. E distorcer a doutrina de Cristo, irmãos, não é só não ensinar a doutrina de Cristo, é não dar a ela o papel que ela tem e a importância que ela tem. Segundo, é também acrescentar alguma coisa a ela, mesmo ensinando-a toda, você simplesmente adiciona algo a ela, você precisa de algo mais além de Cristo para ser salvo. As divisões são aquilo que são marcadas no texto. A verdadeira doutrina, irmão, ela estabelece uma igreja cristã. E o abandono da verdadeira doutrina destrói uma igreja cristã. Seja o abandono da forma que for. Paulo deu à igreja de Roma, irmãos, declarações gloriosas sobre o Evangelho de Cristo. E ele diz, aqueles que dividem e destroem a igreja
podem ser reconhecidos facilmente. Marquem esses aqui. Eles se apartaram da verdade e eles têm de ser expostos. Lembre-se, ele não está falando aqui dos crentes fracos, que ele vem dizendo que os fortes devem amar. Como ele diz no capítulo 15, verso 1, nós que somos fortes devemos socorrer os fracos. Ele não está falando dos fracos, ele está falando daqueles que ensinam falsa doutrina no seio da igreja, abandonando o evangelho, a ponto de você ter uma ideia clara disso. É o que aconteceu lá em Atos 15, quando de alguma forma eles ensinaram no meio da igreja que Cristo não era suficiente, era necessário também a circuncisão. Ora, Paulo poderia simplesmente ter rechaçado aquilo, leva para um tribunal da igreja para que lá fosse declarado a todas as igrejas que nada poderia se acrescentar ao evangelho de Cristo, nada poderia se acrescentar à obra de Cristo. Aquilo traria divisão, porque Cristo não seria o centro. E Paulo conhece essa doutrina sobre esse tema de divisão, porque ele escreveu à igreja de Corinto. E ele disse isso, ele falou: ora, irmãos, vocês dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E ele então pergunta: acaso eu morri por vocês, eu fui crucificado por vocês, como vocês podem ser meus? Não há divisão no corpo, nós somos de Cristo, porque só Cristo deu a vida por nós, e esse é o ponto central. Por isso o evangelho é o fundamento. Cristo morreu e ressuscitou para salvar a sua igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o mestre da igreja, ele é o apóstolo da igreja, ele é o presbítero da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o diácono da igreja. Mas ninguém pode assumir esse posto. É por isso que o nosso trabalho é ensinar a palavra dele. Porque se nos afastarmos, também criaremos divisão no meio da igreja. Isso é tão forte que o João, na primeira carta dele, no capítulo 4, ele chega a dizer isso: cuidado, irmãos, os espíritos saíram, e aí eles falam falsos profetas que começaram a pregar, dizendo que Cristo não veio em carne. Eles mexeram na doutrina. O Deus que se fez homem, João disse lá no capítulo 1, e o verbo se fez carne. Aí aqueles lá em João dizem: ele não foi feito carne, ele não é homem verdadeiramente. Esses são falsos mestres. Você imagina, irmãos, ou você chamar de irmãos aqueles que dizem que Jesus Cristo não é Deus? No nosso mundo tão fluídico que nós vivemos, só porque as pessoas andam moralmente mais ou menos ajustadas, nós dizemos nosso irmão, mas eles negam que Cristo é Deus. Paulo disse: marquem esses. Irmãos, e o detalhe não é a linguagem nossa. E toma um cafezinho com ele. Por fraco, Paulo diz: senta, ajuda, socorre, sofre o dano. Para esses ele diz: se apartem deles. Saiam do meio deles. Leia o texto comigo. Paulo é firme quanto a isso. Ele diz: aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Irmãos, é tão interessante isso, porque os cristãos tinham menos medo eles tinham menos medo de sofrer juízo no martírio por causa da sua fé do que de um erro doutrinário.
eles tinham menos erro, menos medo de morrer queimado do que de um erro doutrinário. Sabe por quê? Porque se eles fossem mortos por causa da sua fé, a única coisa que aquilo poderia fazer era destruir o seu corpo. Mas se eles crescem em um evangelho diferente do evangelho daquele que foi pregado, eles seriam condenados eternamente. Não há acordo nisso. Você até se assenta com aquele que vai cortar seu pescoço, você até se assenta com aquele que vai tirar a sua vida, mas você não fica perto daquele que vai envenenar a tua alma, que vai ensinar mentira, que vai levar você ao inferno. Não deveria ser essa. Essa deveria ser a nossa prioridade. Afastai-vos dele. Eu lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios, ainda ele diz, ele manda outra vez nós nos afastarmos de um outro grupo, ele diz assim, aqueles que se dizem irmãos, mas não são. E vivem no mundo se dizendo irmãos, com esses nem mesmo vocês devem se assentar. Você se assenta com um crente que luta contra um pecado. Você chora com um crente que está vivendo na luta contra um pecado. Você chora, você se assenta, você põe a mão nos ombros, você o abraça, você o acolhe, você ora por ele, para aquele irmão que luta contra o pecado e quer viver em santidade. Mas você não se assenta com aquele que quer destruir a igreja de Cristo, porque ele é inimigo do Evangelho. Ele é inimigo do Evangelho. Aí Paulo vai dizer, você sabe por que isso é perigoso? Irmãos, porque alguma coisa motiva essas pessoas. Você sabe o que motiva eles? Veja os versos seguintes, verso 18. Veja o que motiva essas pessoas. Ele diz assim, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Eles têm uma estratégia. Eles não são servos de Cristo. Paulo acabou de usar um monte de histórias para falar de Febe, Priscila e Áquila, servos de Cristo, que dão a vida pelo Evangelho. Servos de Cristo. Ele diz, esses não servem a Cristo. E a expressão, eles servem ao seu próprio ventre, irmãos, aqui o sentido é, eles seguem as suas próprias paixões, para satisfazer os seus próprios desejos, as suas entranhas. Eles vivem para si mesmos. É o que o texto diz. Eles dizem, nós somos servos de Cristo, mas o desejo deles é não servir a Cristo. Porque se eles estão na igreja, eles são tidos como servos de Cristo. Mas Paulo disse, eles não servem a Cristo. Mas o que eles servem é a sua própria vontade, o próprio interesse deles, a própria satisfação dos seus apetites. E isso tem mais importância do que a igreja do Senhor. Para eles, cuidar dos seus interesses é mais importante do que cuidar da igreja do Senhor. Esse é o verdadeiro caráter deles. Paulo diz, então, precisa reconhecê-los. Aí você não me diga, irmãos, que pessoas que ensinam doutrinas falsas e vivem em palácios, e você tem dúvida que esses homens são
filhos do diabo, é porque nós vivemos realmente numa sociedade que tem problema com o certo e o errado, com o falso e o verdadeiro, com a verdadeira doutrina e a falsa doutrina. Nós vivemos num mundo onde não se sabe mais a diferença. Vivem para si mesmos. Pessoas que têm igrejas de 2, 3 mil membros, 5 mil membros, e a única coisa que eles falam é sobre a marca que eles usam, as marcas francesas que eles possuem, os perfumes que eles adquirem. Falsos profetas que vivem para satisfazer o próprio ventre, não para servir a Cristo. Eles não são servos de Cristo. Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Eles trazem, irmãos, algo perigoso no meio da igreja, porque o comentário que Paulo revela aqui é muito claro, é que existe uma conexão clara entre verdadeira doutrina e impiedade. Como os capítulos anteriores, Paulo disse, olha, essa é a verdadeira doutrina, depois diz, essa doutrina produz isso, ela produz sacrifício, ela produz amor aos inimigos, ela produz serviço, ela produz obediência às autoridades, ela produz evangelização, ela produz culto, ela produz oração. A verdadeira doutrina produz adoração a Deus. Aqui ele diz, o que ela produz, essa falsa doutrina, o que ela produz é satisfação pessoal. Isso é sério, porque muitos adentram a igreja em busca de ouvir alguma coisa que satisfaça a sua vontade pessoal. Não, eles não vivem para servir ao Senhor, mas para serem servidos. Isso não é o evangelho que tem produzido isso. Isso é a falsa doutrina. Esse é o verdadeiro falso evangelho. Quando as pessoas na realidade vivem para si mesmos, diz o apóstolo Paulo. Existe uma conexão entre falsa doutrina e egoísmo, assim como existe conexão entre verdadeira doutrina e piedade. Verdadeira doutrina e piedade, falsa doutrina e egoísmo, eles são pares perfeitos. Pares perfeitos. Por que essas pessoas são tão perigosas, irmãos? Porque elas são convincentes. Porque elas arrastam multidões. Eles são oradores prazerosos. Você tem prazer de ouvi-los. E as pessoas incautas facilmente gostam de ouvi-los. É como o som de uma serpente. Aquele sibilar de uma serpente. É assim. Você já ouviu um líder dos espíritas falando lá, é como se você ouvisse uma serpente falando. Aquela voz macia que pega as pessoas. É como o mesmo princípio das músicas que as pessoas não conhecem inglês e amam ouvir por causa da melodia. Não estou entendendo nada, mas que música linda. Alguma coisa que mexe na pessoa ali. E aí eles vão lá e diz, vocês vão aqui servir a vocês mesmos. Vocês vão viver para vocês mesmos.
Cristo veio para fazer vocês grandes. Cristo veio para dar para vocês riqueza. Cristo veio para dar para vocês glória. Vocês agora vão ter tudo que vocês querem. E aí, que evangelho poderoso. É para servir a si mesmo. Paulo disse, Febe era minha protetora. Paulo disse, Priscila e Áquila deram a próprio pescoço por mim. Esses aqui, para satisfazer os seus próprios desejos. Como eles são perigosos, e o texto diz, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Enganam o coração dos incautos. Que habilidade é essa? Irmãos, a verdade é o critério, não a suavidade das palavras. O critério é a verdade. Esse é o crivo que vocês devem usar. E vocês vão ser livres desses homens. Satanás almeja alcançar. Por que que Satanás usou uma serpente? Porque talvez fosse tão suave a voz dela. Tão suave. Tão cheio de lisonja. Tantos elogios pessoais. No verso 19, Paulo expressa o seu deleite que os romanos, acerca da obediência dos romanos. Ela era conhecida por todos, irmãos. Ele é feliz por isso. Mas ele diz, olha, irmãos, a obediência de vocês é conhecida, mas desenvolvam o poder de discriminar, o poder de julgar. Sejam obedientes, mas aprendam a avaliar, aprendam a julgar, aprendam a ler, aprendam a interpretar, para que vocês não sejam enganados. E parece que essa é uma tática de Satanás. É interessante que lá na segunda carta de João, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo rapidamente, segunda carta de João, no verso 8, João diz assim, deixa eu ler a partir do 7, preste atenção nas palavras, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, segunda João, verso 8, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo. Veja, é o que Paulo mais ou menos diz ali, eles não ensinam as doutrinas que ensinam, eles não servem a Cristo. Aí ele continua, os que não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Veja, esse enganador, que é o anticristo, Paulo descreve lá, eles falam dessa forma, e aí no verso 8, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos, realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuidado, porque por que Satanás vai fazer isso? É para tirar daqueles que já receberam. A obediência de vocês é conhecida, é um alvo forte de Satanás. Cuidado, ele vem e vocês amam uns aos outros, vocês servem uns aos outros, vocês têm cuidado uns dos outros. Cuidado. Porque esses que são falsos
parecem verdadeiros, mas não são servos de Cristo. São servos de si mesmos e vivem para si mesmos. Como Paulo tão sabiamente nos instrui aqui no texto. Mas por falar em serpente, como nós devemos tratar esses falsos mestres? A resposta de Paulo está no verso 17, nós já vimos isso, né? Ele diz claramente, não é? Isso vai contra todas as atitudes modernas de amor da nossa geração. Ele declara que eles devem ser marcados, notados, estigmatizados. Precisa saber quem ele é. Como é? Ele vai chegar aqui, chegou um irmão aqui que veio da igreja tal e quer dar uma palavra aqui na igreja. O irmão veio de onde? Não, eu vim da igreja tal. De onde? Eu não sei onde o irmão veio. Não, mas eu sou crente, pastor, eu ouvi falar do senhor, eu já ouvi até um sermão seu no YouTube. Mas o irmão veio de onde? Qual a carta que o senhor traz que me diz quem você é? Se eu descubro e se o conselho descobre que ele é um falso mestre, aí nós vamos enviar carta para a região. Cuidado com alguém que vai chegar aí querendo ensinar falsas doutrinas. Marquem ele, cuidado com ele. Ele quer destruir o rebanho de Cristo. Não pode e não tem outra forma, Paulo nos ensina aqui. Não tenha contato com eles. Eles não devem ser recebidos, eles não devem ser ouvidos, eles não devem entrar em diálogo com eles. A verdade revelada não pode ser tratada, irmãos, da mesma forma que um erro. Paulo diz, orem por mim para que o evangelho tenha pleno fluxo, para que a palavra penetre, adentre. E essa é a nossa oração, que a verdade se espalhe, mas que a mentira seja contida. Esse verso seria suficiente. Você não tem nenhum direito bíblico, irmãos, de se colocar em nenhuma situação onde um erro contra o evangelho é ensinado ou mesmo tolerado. Você não tem permissão de se colocar em relacionamento como esse. Imagina você buscar ter um cônjuge cuja doutrina e o pensamento é esse. Certamente o sofrimento será grande para você. Ele não pode ser obediente de modo bíblico jamais. Mas você imagina, no Concílio Mundial de Igreja, você falar, não, nós somos, que é o lugar de grandes heresias. Você diz, não, nós somos crentes, mas nós somos ligados ao Concílio Mundial de Igreja. Não pode. Porque lá há heresia. Eles propagam mentira. Não pode. Somente o Evangelho dos Apóstolos, o Evangelho de Cristo, poderia ser estudado e tratado como o Evangelho de Cristo, verdadeiro no meio da igreja. Qualquer coisa diferente, nós deveríamos nos separar dela. É verdade também que os crentes, verdadeiramente crentes, irmãos, eles devem ser caridosos com todos os homens e mulheres. Mas é verdade também que eles não podem ter compromisso algum em tolerar o erro que levará o indivíduo, a sua casa e a igreja ao inferno. Não podemos tolerar tal coisa no nosso meio. Vocês não imaginam a seriedade que é isso
pelo dano que isso pode causar a uma igreja verdadeira. E como é que nós vamos prevalecer contra tudo isso, irmãos? Como é que eu e você vamos resistir a tudo isso? Contra o erro, contra a falsa doutrina, como é que nós vamos escapar disso? E é exatamente o verso 20 que vem nos encorajar nessa direção. Aí Paulo diz assim, essas são as palavras do apóstolo Paulo. E o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. No verso 20, Paulo vai afirmar que a vitória final está nas mãos do Deus da paz. Veja que imagem impressionante. O Deus da paz, em breve, esmagará. O conceito de paz que Deus tem não é esse que você tem. De tolerar o inimigo nesses termos. O Deus da paz esmagará a serpente debaixo dos nossos pés. É como o texto que descreve o nome de Cristo, quando diz, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aí ele diz, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra príncipe, literalmente, é o termo usado para o chefe de guerra, o que lidera homens na guerra. Ele é o homem que guerreia pela paz. Essa é a imagem do Senhor. Ele diz, ora, o Deus da paz esmagará o inimigo. Porque a intenção do inimigo é esmagar a igreja. Ora, essa linguagem, ela é utilizada, é trazida lá do texto de Gênesis, no capítulo 3, quando ele diz olha, a serpente vai pegar o calcanhar do filho do Deus Altíssimo, e ele vai esmagar a sua cabeça. E a primeira coisa que Satanás fez, e ali agindo em Caim, quando o mesmo João vai dizer no capítulo 3, que ele era do maligno, ele diz o texto que eles estavam sentados e ele se levanta e defere um golpe de cima para baixo na cabeça dele, esmagando sua cabeça. E entende o que ele vai fazer? O Deus disse, o Filho de Deus vai esmagar a tua cabeça, e ele parte para esmagar a cabeça da igreja, para destruir os membros. E como ele vai fazer? Com suavidade, com mentira, com engano, com teologia falsa, com falso ensino, com falsa instrução. Com culto voltado para o homem, com adoração egocêntrica, adoração em que o nosso prazer é o que é o crivo da verdade, não a verdade, não a palavra, não as escrituras. Nós somos aqui ordenados pelo Senhor, o Deus da paz esmagará. Como foi isso, irmãos? Por que Paulo termina dizendo isso à igreja? A razão pela qual eles vão andar no caminho do Senhor é porque o segundo Adão é a nossa justiça, é a nossa santificação, é a nossa adoção, é a nossa redenção, é a nossa sabedoria, é a sabedoria de Deus por nós. Cristo é tudo. E quando ele destrói Satanás na cruz do Calvário, nós temos a certeza daquilo que Cristo declarou ali em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E lembre-se disso, o que o Senhor Jesus está fazendo ali, naquele texto, depois de perguntar aos discípulos e ter a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração, o Deus vivo. O anticristo diz,
Jesus não veio em carne. A declaração, o testemunho de Deus é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: com essa verdade, a igreja vai ser edificada. E nessa verdade, o inferno não poderá destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. No volume de John Owen sobre a glória de Cristo, ele tem uma parte nessa obra que é o espetáculo, essa obra sobre a pessoa de Cristo, a natureza humana divina, o combate ao catolicismo romano. É espetacular sobre a pessoa de Cristo. Então ele tem uma sessão longa, por sinal, depois de passar páginas e páginas citando os pais da igreja em latim, traduzindo em latim, ele então passa a dizer assim: agora eu vou lhes mostrar como a igreja não vai destruir, como as trevas não vai destruir a igreja de Cristo e como a igreja vai prevalecer. Ele mostra todas as heresias que veio surgindo contra a pessoa de Cristo, contra a divindade dele, contra a humanidade dele, contra a natureza, contra a dupla natureza, contra a pessoa dele, contra a trindade. Ele vai mostrando todas elas e como a igreja foi esmagando uma por uma, esmagando uma por uma, esmagando e pisando uma por uma. Os erros estão vindo, é suave a mentira, mas o Deus da paz esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás, porque esses são filhos do maligno, que quer instruir a igreja na mentira. Como você pode namorar a ideia de voltar ao catolicismo romano, sabendo que a justificação pela fé, como anunciada nas Escrituras, é tratada como anátema pela Igreja Católica Romana? Como você pode, por acaso você está ouvindo o canto da sereia, por acaso seu coração está querendo servir a si mesmo? O Deus da paz esmagará. Nós temos uma certeza. Lá em Hebreus 2,14, na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E o golpe final vai ser apenas o término, a consumação daquilo que já foi perfeitamente realizado na cruz. Se a igreja do Senhor se submeter à sã doutrina e submeter a sua razão à revelação, submeter a revelação às Escrituras, debaixo de padrões confessionais históricos que a igreja tem seguido, se nós tivermos o cuidado de sermos guardados, protegidos, não apenas a mente, mas o coração, não apenas o coração, mas a obediência, o serviço, não apenas o serviço e o coração, mas o saber julgar os falsos ensinamentos, se nós nos submetermos a isso, nós veremos isso, será esmagado debaixo dos nossos pés Satanás. Mas se nós nos afastarmos da verdade, se nós seguirmos o nosso próprio coração, se nós andarmos segundo a nossa própria vontade, nós seremos esmagados pelo Deus da paz. Pelo Deus da paz. E você sabe como foi que ele fez a paz? Ele agradou moer o seu próprio filho. Foi assim.
que ele fez a paz. Ora, irmãos, eu me atrevo então a usar os termos das Escrituras de uma outra forma. Como Paulo disse, aquele que não poupou seu próprio filho não nos dará certamente todas as coisas. Eu posso então dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, certamente não poupará aqueles que não se beijaram o filho, não se submeteram à sã doutrina, e não se curvaram diante desse Senhor, e viveram em obediência, e guardados pelo ensino do Senhor. Somente assim nós seremos guardados pelo ensino do Senhor. Se assim procedermos. Isso deve nos encorajar a não nos confraternizarmos com os inimigos, para não sermos esmagados com ele. Eu lembro das palavras no texto de Números, do grande evento que aconteceu em Números 16, pecado gravíssimo, citado na segunda carta de Paulo a Timóteo, por sinal. Quando Moisés chega diante daquele que havia cometido e ensinado grave erro em Israel, ele disse: apartai-vos dele, naquela rebelião em Corá, apartai-vos dele. Quem pertence a mim, vem a mim. Apartai-vos dele, diz o texto. Todos que estavam com ele, tudo que ele tinha, foram engolidos. Quem estava ao seu lado não foi poupado. Saia da presença dele, porque a ira do Senhor vai encontrá-lo. Mas que conforto nos colocarmos em Cristo, crendo nas doutrinas desse Evangelho como expostas na carta aos Romanos, confiando em Cristo e somente em Cristo, vivendo em santidade de vida, em obediência, e aprendendo a julgar, aprendendo a discriminar, aprendendo a saber aquilo que é falso e verdadeiro. Assim, nós vamos ser protegidos. Pais, maridos, presbíteros, essa é a função que Deus nos deu, proteger a nossa casa contra o pecado, contra o erro e contra a heresia. É por isso, então, que se explica o fato. Como nós poderemos, irmãos, como nós poderemos fazer isso? Como fomos justificados? Pela graça. Como somos santificados? Pela graça. Como nós somos adotados? Pela graça. Como nós seremos glorificados? Pela graça. Como nós venceremos os inimigos? E aí Paulo encerra o verso 20. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. A graça, somente a graça nos susterá. Por mais fortes, instruídos, sábios, sem a graça,
nós seremos esmagados, como aqueles que não conhecem o Senhor. O que nós somos e que tipo de crente nós somos, irmãos? É quem eu confio. Qual a verdade que eu estou fundamentado? Sem a verdade, logo a unidade e a paz sairão do nosso meio. Logo. Os nossos pés precisam estar firmados nesse Evangelho, para que o Deus da graça, o Deus da paz, guarde o nosso coração, para não sermos tragados com o mundo. E se você luta na sua mente com crises, com doutrina, que são essenciais, e você está lutando na sua mente com crises profundas, você sabe para onde correr. O Deus da paz é o Deus da graça. É Ele quem nos concede força para seguirmos adiante. Não se deixe vencer pelo mundo, para que vocês não sejam destruídos com ele. Aguardemos firmes a promessa. Todos os hereges, todo ensino anticristo, toda mentira, todo erro doutrinário, toda heresia que nos desvia de Cristo, toda ela, e todos aqueles que ensinam e creem nela serão destruídos, e nós seremos livres, pela graça de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pelo amor do Teu nome, a termos o nosso coração firmado na verdade. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome, a sermos fiéis ao Evangelho. Ajuda-nos a fim de que a nossa razão se submeta à revelação da palavra, para não sermos destruídos, ó Deus. Guarda, Senhor, o nosso coração. Socorre-nos, Senhor Deus, pois somos fracos e carecemos de Ti. Protege a Tua igreja. Guarda a alma, guarda a mente do Teu povo, Senhor. Pelo amor do Teu nome. Para que eles possam, Senhor Deus, seguir firmes até o fim. Ajuda aqueles irmãos que estão vivendo em luta e crise de consciência. Desvenda os seus olhos, ó Deus, porque é o que ainda o apóstolo Paulo diz. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, é que está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vejam a glória do evangelho de Cristo. Ó Deus, desvenda os olhos para que esses homens, para que possamos contemplar a glória do Teu Evangelho. E assim estarmos firmes e seguros até o fim. É o que nós te pedimos, Senhor, pelo amor do Teu nome e para o bem da igreja do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.